Boa tarde, pessoal. Eu sou Bela. Eu sou a Brenda. E hoje a gente vai falar sobre barroco brasileiro com foco na escultura e na pintura. O barroco brasileiro surgiu no começo do século XVII, mas teve seu auge no século XVIII. Recebeu forte influência do barroco europeu, que foi trazido para cá através dos portugueses e dos jesuítas, que nesse momento estavam no contexto de colonização e evangelização dos povos escravizados. Mas, claro, com suas características muito próprias e recebendo sua própria influência desse contexto que estava nesse momento. Então, recebeu forte influência da cultura indígena, da cultura dos povos de matriz africana, esse contexto do clima e dos materiais que aqui estão disponíveis. Nesse período, estava acontecendo o ciclo do ouro em Minas Gerais, principalmente nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Estava tendo as escavações que os portugueses vieram para cá procurar ouro, e isso fez com que a colônia crescesse bastante. Eles começaram a vir para cá para se consolidar aqui, se fixar. O que ajudou no desenvolvimento cultural e, propriamente, levando ao desenvolvimento artístico também. Sim, porque afinal, os dois barrocos, tanto o barroco europeu quanto o barroco brasileiro, eles tiveram seus propósitos únicos, apesar das características semelhantes. O barroco brasileiro teve muita influência no barroco europeu. Contudo, enquanto no barroco europeu, o propósito principal era reafirmar a posição da Igreja Católica num lugar onde as igrejas protestantes os movimentos protestantes estavam surgindo. Aqui no Brasil, como a Brenda mencionou anteriormente, o propósito era catolizar, fazer catequese com o povo que já estava aqui, para que os portugueses conseguissem firmar a colônia. E isso trouxe que influenciou, como ali, tanto nas características do movimento aqui no Brasil, apesar das influências estéticas que houveram lá de vários movimentos portugueses, não só no barroco, como a gente percebe um pouco do rococó, como do classicismo português, do romanismo em certas partes, mas o fato de que os indígenas em certas partes, o povo escravizado, eles tiveram parte na produção do barroco, transformou um pouco a qualidade das peças ou a maneira que nós tem suas características próprias, que é o uso do exagero, dos detalhes, da dramaticidade e desse apelo emocional que realmente tem esse objetivo de envolver quem está vendo. Ele tem muito foco em questões religiosas, principalmente da Igreja Católica, e busca trazer essa relação da vida pessoal com essa parte espiritual. Em forma de narrativas, para alertar as pessoas sobre a Igreja Católica em si, sobre a religião. Nesse vídeo, então, a gente vai discorrer mais profundamente sobre a pintura e a escultura dentro do barroco brasileiro, especificamente nas regiões de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, um pouco de São Paulo ou Bahia. Não, eu acho que só Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Na escultura, as primeiras manifestações de um traço barroco, ainda com resquícios do gótico romântico, apareceram no Rio Grande do Sul, encontradas na arte missionária dos 7 povos das missões, que era uma comunidade indígena fixada em um povo autossuficiente, administrada pelos padres da Companhia de Jesus, com o objetivo de promover a evangelização dos povos. A escultura, em específico na produção artística deste povo, aparecia em destaque, guiada pelos ideais europeus a fim de auxiliar no processo de catequização. Dessa forma, observava-se nela a incorporação de diversas correntes elitistas, predominantemente europeias. Nelas, apesar do nítido predomínio de características barrocas, contudo, é importante também colocar o quanto se é notável a influência e o gosto dos nativos na produção das obras. A escultura de Nossa Senhora da Conceição, presente no acervo do Museu Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, demonstra que os indígenas que produziam estas obras aplicavam seu gosto e identificações nas obras que produziam, mesmo sendo réplicas iconográficas. Os padres intencionados na catequização
introduziram recursos artísticos para os indígenas com auxílio destes processos que se deu na construção de igrejas, criação de dramas e parábolas religiosas traduzidos para o Guarani e música com a finalidade de criar um ambiente iconográfico que facilitaria a fixação de seu propósito aos referentes, principalmente pela participação do povo na execução das imagens e da construção do ambiente que carregava a eles a essência do barroco. O letrismo e culto imagético foi essencial para a cristianização e, como entre os guaranis já não havia esse culto, os jesuítas encontraram maneiras de introduzir na religiosidade natural do indígena a devoção às imagens cristãs. Senhor dos Passos, presentes no mesmo acervo, apresenta um dos ícones destes dramas, desenvolvidos pelos jesuítas, tal qual a escultura de São Francisco Xavier, que é padroeiro das missões. Derivada dessa influência, houve casos em que a mensagem e a imagem foram distorcidas em função da compreensão do perceptor também. A iconografia da estatuaria missioneira representa, em sua maioria, santos, anjos, mártires, Nossa Senhora e os santos da Companhia de Jesus, apresentados como modelo de vida a serem seguidos. É motivo de muita polêmica a mensuração do quanto o indígena colocou de seu nessa produção escultórica e de quanto elas são, por isso, originais e não simples reproduções. Há quem alega que os traços étnicos apontados na escultura missioneira não passam de distorções causadas pela simples incompetência técnica dos artesãos indígenas. A produção indígena não tem características uniformes, mas claramente conseguem transmitir às obras as funções simbólicas de sua cultura ancestral em seus traços essenciais, mesmo que não de forma plenamente consciente. Após esse contexto sobre as primeiras manifestações de esculturas com características barrocas no Brasil, para falar de escultura nesse movimento é inevitável não comentar sobre Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho. Nascido em Ouro Preto, Minas Gerais, começou trabalhando como arquiteto e escultor por volta de 1762. Logo em seguida, aprendeu a entalhar e, a partir de 1769, já esculpia em pedras. Suas obras são caracterizadas por terem temáticas do cristianismo, um forte realismo, dramáticas representações de emoções e sua capacidade de captar movimentos. Essas características ficam evidentes em obras como Os Passos da Paixão, também conhecida como Via Sacra ou Via Crucis, que foi iniciada em 1796 e concluída no final de 1799. Ela está localizada no Santuário de Nosso Senhor Bom Jesus de Motecinhos, em Congonhas do Campo, Minas Gerais. Nela faz parte um conjunto de 66 estátuas em tamanho real feitas em madeira, distribuídas em 6 capelas temáticas, pelo adro do santuário: a ceia, passo do horto, prisão, flagelação, coroação de espinhos, o carregamento da cruz e a crucificação. É representada a paixão de Cristo de forma clara, evidenciando o aumento da tensão que tem origem no aumento do grau de sofrimento do personagem central, o Cristo, com cores em seus diferentes tons, o volume e posturas das esculturas e as expressões faciais intensas que são características de suas obras, o artista consegue transmitir profundas emoções. Ela faz parte de um conjunto em Congonhas, juntamente com a obra Os 12 Profetas, que são esculpidos em pedra-sabão, que estão dispostos sobre o muro que contorna em forma de ferradura as escadarias do Santuário do Bom Jesus de Motecinhos. Na obra são representados os 4 principais profetas do Antigo Testamento: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, em posição de destaque na ala central da escadaria, e os 8 profetas menores, escolhidos segundo a importância estabelecida na ordem do cânon bíblico, sendo eles Baruque, Oseias, Jonas, Joel, Abdias, Amós, Naum e Abacuque. Um motivo de dúvida se dá ao fato de as proporções das figuras estarem distorcidas, o que gera discordância entre os especialistas, onde alguns apontam que a distorção é proposital e outros acreditam que aconteceu por causa das dificuldades do artista por conta de uma doença degenerativa, possivelmente lúpus ou sífilis, que o fez perder gradualmente a mobilidade de seus membros, o que não o fez parar de produzir, e sim criar ferramentas e formas alternativas de continuar criando.
Seus grandes feitos não se resumiram à escultura. Aleijadinho teve um grande marco como entalhador em madeira, especialmente para os restábulos e altares de igrejas. Seu conjunto mais importante foi o restábulo da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Os restábulos são marcadamente verticalizados e se encaixam integralmente dentro dos cânones do rococó, colocando o artista em um papel de revolucionário, pois apesar do caminho de transição natural que já estava acontecendo entre barroco e rococó, suas obras contribuíram para o aceleramento desse processo. Quando tratamos de pintura, o propósito histórico é semelhante aos apresentados nos outros meios dentro da arte barroca no Brasil. Porém, da semelhança ela se apresenta com diversas características que a fazem única nesse contexto. Enquanto a escritura e a arquitetura procuram movimento, expressividade e grandiosidade nessas produções, muitos pintores do barroco enfocaram suas representações em capturar as emoções intensas sentidas pelos seres humanos por meio de narrativas visuais percussadas pela cor. Ela se dedica a narrar as históricas bíblicas ou representar as mesmas figuras de forma dramática e detalhada. A pintura barroca no Brasil frequentemente incorporava as influências locais em um estilo único, e era projetada para ser contemplada de uma posição fixa, geralmente o teto ou as paredes da igreja. Mestre Taide, ou Manuel da Costa Taide, foi um pintor decorador brasileiro, nascido em Minas. Teve uma grande influência na arte mineira. Suas obras começaram a ficar famosas no final do século XVIII, sendo ele o pintor de muitos dos tetos das igrejas e capelas do estado. Ele era conhecido por empregar combinações de cores inusitadas em suas pinturas, cores vivas associadas à extensa fauna e flora brasileiras. Além disso, suas pinturas de madonas, santos, religiosos costumavam ser retratadas com traços mestiços, valorizando extremamente o lugar, a cultura e as pessoas de onde vivia, mesmo suas referências e inspirações sendo completamente derivadas da Europa. A obra que a gente vai ver agora é a Ascensão de Cristo. A Ascensão de Cristo é uma obra ilusionista de Ataide, talvez a primeira. No centro, se encontra pintado Cristo ascendendo ao redor de seus 12 apóstolos. A ilusão criada em função da arquitetura se nota na cimalha do teto, onde ele pintou 2 consoles em cada lateral da igreja. Depois ergueu um pedestal e uma coluna que foram ligados ao centro. Todos os outros apoios são falsos pilares. Formas vegetais, ornamentos, rocalhos que contribuem para essa sensação ilusória. Agora, em outro meio, nós vemos novamente uma figura importante para as missões ser representadas. E se nota a diferença na maneira como essa figuração é construída. A agonia e morte de São Francisco é um ótimo exemplo para observar as emoções e temáticas relacionadas à construção da narrativa dentro da pintura. São Francisco é pintado com foco no retrato de seu sentimento. Assador não é mais uma cena ilusionista, mas o autor de igual maneira tem maestria em retratar em função das cores e a distribuição dos pesos na composição a emoção proposta. No barroco, no mundo, existem várias representações da Santa Ceia, mas a brasilidade na última ceia de Ataide se destaca positivamente entre elas. Como também apresentado em seus trabalhos anteriores, a última ceia tem uma composição dinâmica. É muito notável a teatralidade nos gestos dos personagens, e ela explicita a qualidade da criação de Ataide, contando com diversos detalhes anedóticos que trazem mais vidas à composição. É clara também a herança e a influência pictórica do artista em outras obras da época também. Mas é interessante comentar que o Ataide fundou a Escola de Mariana, o que o ajudou a se consolidar como referência para a geração dele. Ele foi discípulo de Antônio Martins da Silveira, João Batista Figueiredo, pintores que também foram associados ao barroco, que compunham o cenário de Minas. Além disso, ele se atrelou ao Aleijadinho, tendo encarnado e dourado suas estátuas para o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos.
Mas detalhes, assim, demonstram um dos porquês a cena mineira ter sido tão importante para marcar a história do barroco brasileiro. O barroco no Brasil foi um período onde a arte refletiu as tensões religiosas, sociais e econômicas da época colonial. Sua grande riqueza estética, com igrejas douradas, esculturas dramáticas e literatura carregada de emoção, ainda hoje impressiona e pode-se observar a presença em suas marcas. A combinação de influências europeias com elementos da nossa própria cultura resultou em uma produção artística muito única, que continuou a influenciar a arte brasileira até o período do Rococó e além.